Na Comissão Executiva de hoje estamos a analisar, a antecipar a reunião que decorre nesta altura entre o eixo franco-alemão. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy reúnem-se esta manhã para preparar a cimeira do próximo dia 30. Paulo Pinto, este eixo franco-alemão deve propor hoje novas medidas e agora vou citar os pontos que vão estar em cima da mesa. Reanimar o crescimento económico na Europa, duas delas são reanimar o crescimento económico na Europa e reduzir o desemprego dos jovens, incluindo medidas para aumentar a mobilidade transfronteiriça de trabalhadores. Como é que se faz isto? Não se faz. Enfim, essa é que é a questão, julgo que mais importante. Isso serve só para entreter os telejornais e as televisões e os jornais sobre aquilo que os políticos eventualmente pensam que poderão fazer. O emprego dos jovens não pode ser criado, nem se pode incentivar o emprego dos jovens sem se falar na outra vertente, que é da segurança social e do emprego das pessoas que já estão empregadas. Portanto, esta dicotomia entre aqueles que ainda não trabalharam e que pretendem trabalhar e a sobrevivência daqueles que estão a trabalhar e que, se não trabalharem com as responsabilidades que têm, não podem continuar a pagar, torna que essa boa vontade de se criar empregos para jovens não existe. Ou seja, se os governos quiserem criar como criavam empregos para jovens há uns anos atrás, que é criando mais postos de trabalho por parte do Estado, estamos a falar em aumentar o peso da dívida. E se aumentarmos o peso da dívida, estamos a agravar o problema da dívida. Portanto, isso está absolutamente fora de questão. Esses problemas que vão ser discutidos são paliativos que não acrescentam rigorosamente nada. Eu julgo que o ponto importante que os dois chefes de Estados vão provavelmente discutir é o problema da banca. A França está certamente preocupada com os seus bancos. Dois dos seus bancos são dos maiores bancos mundiais. A Alemanha tem a mesma preocupação. O seu segundo maior banco está para ser nacionalizado há pelo menos 6 meses, que é o Commerzbank. O primeiro maior banco é o Deutsche Bank, está alavancado em cerca de 60%, 60 vezes o seu capital. E, portanto, essas são as preocupações dos dois países, as preocupações dominantes dos dois países, e eu julgo que é mais por aí que haverá alguma decisão. O que, aliás, também já é público. O presidente Sarkozy fala na implementação da taxa Tobin, que na realidade é mais uma taxa anti-Tobin do que uma taxa Tobin, porque a ser implementada são mais uma vez os consumidores que vão ter que pagar essa taxa e, portanto, eu digo que é anti-Tobin porque são mais uma vez a generalidade das pessoas que vão ter que pagar para alguns, neste caso, para o setor bancário e para os Estados. O próprio Tobin, em 2001, deu uma entrevista em que dizia que o nome dele tinha sido totalmente usurpado por aqueles que defendem uma taxa Tobin, primeiro para combater a globalização, coisa que ele não era contra, bem pelo contrário, e segundo, exatamente, ele apenas defendia uma taxa sobre as moedas, não sobre todo o sistema financeiro, porque isso, como diz o Paulo, qualquer taxa ou qualquer imposto que é criado, sobretudo em mercados que não são concorrenciais ou que são muito pouco concorrenciais, quem acaba por pagar sempre é o consumidor final. O Nicolas Sarkozy, pegando na história da taxa sobre as transações financeiras, Nicolas Sarkozy veio dizer na sexta-feira que a França está disposta a avançar sozinha sem um acordo prévio da União Europeia, mas as cotadas francesas e a Grã-Bretanha já se mostraram contra esta taxa. Não, o avançar sozinho é um bocadinho o agarrem-me, senão eu vou a ele, quer dizer, não, nenhum país avança sozinho para uma taxa destas. Tenho mesmo muitas dúvidas que um bloco, mesmo com o peso económico que a União Europeia ainda tem, avance para uma taxa nestes moldes sozinha. E, portanto, se o Presidente Sarkozy decidisse fazer isso, se eu já tenho dúvidas sobre a reeleição dele, então é que ficava mesmo sem dúvidas nenhumas, que seria um desastre financeiro para a França. A própria chanceler alemã, que é outra das mentoras desse projeto, defende que haja consenso a nível da União Europeia. Sim, e mesmo a aplicação dessa taxa dentro da União Europeia poderá ter um efeito bastante negativo para
para a economia da zona euro, porque depois torna-se uma exceção dentro daquilo que é um mercado mundial que não tem, nos outros blocos, uma taxa deste género. Sendo que, volto a frisar, não era isto que o Prémio Nobel da Economia, o James Tobin, defendia como taxa Tobin. Ele apenas defendia uma taxa sobre as moedas numa situação muito específica, conjuntural, de especulação sobre as moedas, e não uma taxa para o sistema financeiro e não uma taxa para usar para corrigir outros desequilíbrios ou para corrigir déficits. E, portanto, esta ideia da taxa Tobin, ainda para mais a ser aplicada só pela França, parece-me perfeitamente impossível. Ser aplicada só pela União Europeia parece-me um erro. A ser aplicada por todos também me parece um erro, mas na realidade o que estamos aqui a falar é de um novo imposto. Pois, exatamente. É procurar novas receitas para tapar déficits. Para tapar déficits e, portanto, como isto vai ser repercutido inevitavelmente no consumidor, é encontrar um novo imposto para os consumidores. Está para fazer esse estudo, mas seguramente será muito interessante. Este imposto que foi lançado em 2010 sobre a banca, aparentemente terá rendido 100 milhões de euros. Eu gostaria muito que um dia alguém fizesse um estudo de quem é que pagou efetivamente esses 100 milhões de euros, porque seguramente que uma boa parte foi depois canalizado para comissões ou para outro tipo de custos que são repercutidos sobre os clientes. Em mercados pouco concorrenciais isso acontece sempre, quer dizer, o poder de escassez da banca é de tal forma que consegue impor condições que, quer dizer, num mercado em que houvesse milhares de concorrentes, evidentemente poderia não acontecer. No mercado onde existe meia dúzia de players, tudo o que o Estado faça para agravar a tributação, seja através de impostos ou taxas sobre esses players, repercute-se nos seus consumidores finais, que são milhões. E, portanto, tirando meia dúzia de grandes clientes, os outros não têm capacidade de influenciar aquilo que o banco decide. E ainda por cima no mercado, e aqui a taxa Tobin pode voltar a agravar isso, no mercado onde a grande maioria dos clientes está amarrada a um crédito à habitação e, portanto, está amarrada àquele banco, ponto final. Quer dizer, a história de que podemos mudar de banco já não era verdade antes de 2008, neste momento é praticamente impossível, sobretudo com o aumento dos spreads que temos verificado. E, portanto, enfim, eu espero que o meu gestor de conta não esteja a ouvir isto, mas a verdade é que ele é um monopolista face à minha situação, quer dizer, eu não tenho neste momento como fugir do poder da banca e, portanto, estamos a criar mais uma taxa para os consumidores pagarem. É apenas isso. Paulo Pinto, a Grã-Bretanha, David Cameron, aliás, diz que a Grã-Bretanha irá bloquear um imposto à escala europeia. No último Conselho Europeu saiu um acordo intergovernamental sem a Grã-Bretanha. Esta posição de David Cameron em relação à taxa Tobin vai aprofundar ainda mais o confronto com a Alemanha e com a França? Não sei, provavelmente sim. David Cameron tem uma agenda que é salvar a indústria financeira que representa 40% da economia americana, da economia inglesa. E, portanto, quando tem que se defender 40% da sua economia, em situações como esta, eu admito que sim, que vai ser difícil encontrar consensos. Não vejo como é que Cameron poderá abdicar desta posição de defesa do seu setor financeiro, porque é neste momento a maior indústria inglesa. O que é que lhe parece, Joaquim Miranda Sarmento? Não, eu concordo com aquilo que o Paulo disse, até porque historicamente a Inglaterra sempre esteve um bocadinho outsider da União Europeia. Aliás, é curioso ver que depois da posição de David Cameron a 9 de dezembro subiu nas sondagens de popularidade de uma forma extraordinária. Joaquim, só dizer ainda que a indústria financeira em Inglaterra é o maior empregador.
por natureza, também a mais livre, a menos regulamentada, se quiser chamar assim, e recordar que todas as grandes situações mais ou menos complicadas que aconteceram nos últimos 10 anos passaram por Inglaterra. A questão da AIG foi feita em Inglaterra, aquilo que levou à falência da AIG era numa área, num subnegócio que estava em Inglaterra. A questão do Madoff também era num departamento que existia em Inglaterra e, portanto, só dizer que entendo que o Cameron defenda essa situação porque isso garante o afluxo de capitais e capitais é aquilo que a Inglaterra mais precisa. A dívida acumulada em Inglaterra, se juntarmos os agregados, se juntarmos a dívida bancária, se juntarmos a dívida das empresas, mais a dívida inglesa do Estado inglês, estamos a falar de 1000%, 10 vezes, na realidade, o PIB inglês. Portanto, é absolutamente crucial que os capitais continuem a afluir à Inglaterra. E para que os capitais continuem a afluir à Inglaterra tem que haver condições especiais. E esses são aqueles problemas da quadratura do ciclo que os políticos têm que resolver. E agora, se me for permitido andar 2 passos atrás, veja-se qual é a diferença entre o Cameron, que defende à outrance aquilo que é o seu setor financeiro, a Irlanda, que defende a taxa de 12,5% para as empresas, para garantir que as empresas venham, e como é que nós vamos para este campeonato, esta guerra, com fisgas, que é aumentando a taxação das empresas, preocupando-nos se existe deslocalização ou não de alguns acionistas para a Holanda, e, portanto, estamos sempre a discutir aquilo que não é importante nem essencial. E aquilo que estamos a discutir é aquilo que nos é permitido discutir em função da nossa pequenez, obviamente. Acha que Portugal está a discutir o acessório e não o essencial, como defendia o Paulo Pinto? Sim, mas isso já é quase tradição nacional, discutirmos pequenos pormenores. Aliás, é curioso o exemplo que o Paulo deu, porque foi só a 19ª empresa do PSI 20 a fazer essa operação de planeamento fiscal e, portanto, só à 19ª é que as pessoas repararam que estava toda a gente talvez por ter sido no final de 2011? Não, eu julgo que é porque, de facto, ali o acionista principal toma algumas posições políticas que algum status quo não gosta. Embora eu lhe reconheça toda a razão, ou pelo menos muita razão nas críticas que esse acionista específico faz, a operação parece-me perfeitamente legal, transparente e seguramente que nos próximos anos não representará uma redução da carga fiscal que essa empresa paga em Portugal. Eu penso que a questão das críticas será mais uma questão de moralidade e não tanto de legalidade. Pois, mas a moralidade é uma coisa muito perigosa, porque é uma coisa que temos de ter sempre algum cuidado na forma como a expressamos, porque a verdade é que se é legal, quer dizer, isso defende... Claro, agora eu pergunto-lhe assim, se fosse uma empresa holandesa a deslocar a sua sede para Portugal, estaríamos nós também a fazer a crítica a essa empresa? Ou as pessoas criticaram esta empresa portuguesa por se deslocalizar para a Holanda? Se fosse ao contrário, estaríamos todos contentes, estamos a atrair investimento estrangeiro, embora aquilo na prática não seja investimento nenhum. Portanto, eu lembro-me sempre que o banco que financiou a compra da Louisiana por parte dos Estados Unidos, a Napoleão, que depois Napoleão usou para comprar navios e canhões para combater a Inglaterra, foi um banco inglês. Aliás, um banco que tem um papel importantíssimo na história de Portugal, que foi o Banco Barings. Portanto, tivemos um banco inglês indiretamente a financiar um inimigo da Inglaterra que queria invadir a Inglaterra. Portanto, a moralidade é sempre uma questão muito subjetiva. Aliás, a moralidade nesta questão vem sempre embicar para o mesmo local, que é maior intervenção política, maior estatização ou menos estatização. É disso que, no fundo, se fala aqui. Estas políticas fiscais praticadas na Holanda existem há muitos anos.
há muitos anos que qualquer pessoa ligada aos negócios sabe que as holdings devem ser colocadas na Holanda. E há uma tradição de estabilidade na Holanda que não existe em Portugal. Porque, inclusivamente, o montante fiscal a pagar pode ser discutido previamente com a entidade fiscal na Holanda. Mas esses GPS na Holanda, os fundos de investimento no Luxemburgo, quer dizer, é quase a prática de toda a gente que faz este tipo de veículos. A questão é saber o que é que nós temos em Portugal que seja uma vantagem competitiva. O que é que nós fizemos nestes últimos 30 anos para que nos trouxesse alguma vantagem competitiva? A mim não me ocorre nada que se diga assim, não, em toda a Europa as pessoas pensam em Portugal quando querem fazer alguma coisa. Não, quando querem vir jogar golfe, vêm para Portugal. Quando querem vir para a praia, eventualmente vêm para Portugal. Mas para criar negócio, o que é que se fez nestes últimos 30 anos que faça pensar as pessoas em vir fazer alguma coisa a Portugal? Isso é que eu julgo que seria o debate político a fazer sobre essa questão. E eu julgo que isto depois emboca numa outra questão, que é parte do problema de toda a União Europeia, é uma excessiva regulamentação de um conjunto de setores que, por não estarem liberalizados, tornam os custos de contexto relativamente elevados. E curiosamente, depois do outro lado temos o sistema financeiro pouco regularizado. Portanto, estamos um bocadinho nas duas situações de extremo. Temos um conjunto de setores altamente regularizado, altamente condicionado, com muito pouca concorrência, e isso cria um problema de competitividade. Estou a pensar no setor elétrico, por exemplo. E por outro lado, temos o setor financeiro, pelo contrário, muito pouco fiscalizado e, portanto, temos esta situação um bocadinho de extremos. Agora, aquilo que de facto devia ser feito a nível europeu era como tornar mais concorrencial um conjunto de setores-chave para a economia europeia e como desagravar, do ponto de vista fiscal, o peso que cai sobre as pessoas e sobre as empresas. Agora, isto tem que ser feito mantendo a sustentabilidade de um sistema social que criámos e que está profundamente desequilibrado porque a nossa estrutura de pirâmide etária inverteu-se. E, portanto, o grande dilema da Europa é como manter o status quo com uma população cada vez mais envelhecida e, ao mesmo tempo, ser competitiva. E é este problema que eu não vejo também nenhum líder europeu verdadeiramente equacionar. Não é? Para acrescentar só aquilo que o Joaquim acabou de dizer, existe um estudo feito de que as responsabilidades futuras dos países europeus é neste momento de 400 mil milhões de euros. Ou seja, deveria haver um fundo qualquer, num lado, que estivesse, onde estivessem 400 mil milhões depositados a render juros para garantir essas responsabilidades futuras. Ora, a realidade, como se sabe, é que nós andamos a discutir há um ano como constituir um fundo de resgate sem dinheiro, porque não temos esse dinheiro. Ou seja, já sabemos qual vai ser o problema imediatamente a seguir, que é esse que está ligado às responsabilidades futuras, mas ainda não conseguimos resolver o problema que nós temos para resolver imediatamente. Que esse próprio fundo de resgate é feito através de crédito, que preferencialmente, na lógica dos líderes europeus, devia ser financiado por fora da União Europeia. Exato. E para acrescentar... Quando existe, peço desculpa, Paulo, quando existe dinheiro suficiente na União Europeia para constituir esse fundo e por um valor superior. Agora, quem o tem, neste momento, não o quer colocar nesse fundo. E, portanto, à espera que outros países como a China ou o Brasil, ou estava à espera, no final do ano passado, que fossem esses países a investir no fundo que ia salvar os países europeus. E não alguns países europeus, e não os outros países europeus que efetivamente têm dinheiro, a constituir esse fundo. E, portanto, estamos a resolver o problema da dívida carregando com mais dívida em cima. Exatamente. Paulo Pinto, Joaquim Miranda, Sarmento, muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Amanhã estamos de volta para fazer o balanço do encontro entre Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Desejo-lhe uma ótima semana.